Bem-vindos ao Pod Brand, o podcast sobre design, estratégia e inovação. Falamos sobre estes temas com as pessoas mais incríveis do Brasil, que enxergam diferente e estão mudando o mundo para melhor, trazendo um conteúdo brilhante, inspirador e que você pode colocar em prática em sua jornada. Sou Maurício Medeiros, designer e empreendedor, entusiasta do conhecimento e autor do livro Árvore da Marca, que traz um conjunto de ferramentas originais e simplifica a forma de aprender e realizar processos de branding. O objetivo do Pod Brand é que você alcance sua melhor versão. Neste episódio, vamos falar sobre showroom virtual e o mercado global da moda. E a convidada de hoje é Manuela Amaro. Ela é graduada em Marketing e MBA pela Berlin School of Creative Leadership, na Alemanha. Por 11 anos foi CMO, Chief Marketing Officer, da TAM Linhas Aéreas, sendo também responsável pelo TAM Fidelidade, programa com mais de 10 milhões de membros. Também faz parte do British Fashion Council, que reúne as marcas de moda da Inglaterra. E em 2015 fundou a Blank Fashion, uma plataforma digital de gestão para marcas de moda, beleza, arte e estilo de vida, com sede em Londres. A Blank, em especial, tem um foco no wholesale business, conectando marcas autorais brasileiras com 20 mil lojas de moda globalmente. Manu, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Maurício. É um grandíssimo prazer estar aqui com você. Eu sei o quanto você está trabalhando para criar impacto em mais de 100 milhões de pessoas. E eu acho que dividir conhecimento é muito mais do que ensinar. É uma verdadeira virtude, né? É um verdadeiro propósito. Então, parabéns. Eu tô honrada de estar aqui com você hoje. Muito obrigado, Manu. Eu que agradeço a aceitação do convite. Realmente, todo esse projeto faz parte de um propósito de vida. E o objetivo é realmente ajudar as pessoas a alcançarem a sua melhor versão, estimulando o empreendedorismo, economia de mercado e o desenvolvimento pessoal das pessoas. E tem tido bastante engajamento, sobretudo dos convidados, como você hoje. Obrigado, tá? Obrigada eu. Então, entrando no tema, nós sabemos que no segmento da moda, as consumidoras já estão habituadas à experiência híbrida de compras, tanto em loja física quanto online. Mas agora, percebemos uma tendência global nos negócios entre marcas de moda e os lojistas, as boutiques, também através de plataformas digitais, chamados showrooms virtuais. Esse segmento é o B2B, que é o Business to Business, o que a indústria da moda denomina como atacado ou wholesale em inglês. Então começo lhe perguntando, explique como é que é o modelo de uma operação de atacado, wholesale digital, e ainda o que justifica a rápida adoção desta abordagem híbrida pelos compradores de moda no mundo todo. Tá bom. Bom, eu vou responder essa pergunta assim com uma visão mais holística da coisa, né? Porque a gente precisa considerar o processo todo de transformação digital global que já acontece no mundo há bastante tempo, né? E que muitas indústrias já viveram, muitas indústrias já fizeram o shift por completo e a moda ainda, né? Acho que as indústrias criativas elas têm outras variáveis, né? Mas eu acho que assim, acho que a gente primeiro precisa contextualizar essa questão do wholesale, né, que é a comercialização de produtos em larga escala. Então a gente está falando aqui, como você colocou, de uma atividade onde o foco é totalmente B2B, né? O público nesse contexto, eles são outras empresas que vão vender os produtos para o consumidor final, né? Mas no fundo, nessa cadeia, no fundo, essa cadeia toda, ela é formada de pessoas, né? E essas pessoas, elas já estão acostumadas a uma experiência de consumo digital que evoluiu e é muito boa, né? E a gente não está só falando aqui de compras em sites, a gente está falando de comportamento mesmo. A gente hoje
pede comida, a gente pede um táxi, tudo a gente faz através de um aplicativo, né? Tudo muito fácil. E nesse sentido, eu acho que assim, essa questão, né, essa globalização, mídias sociais, o digital em si, uma lupa, um filtro, né, em todo mundo e nos processos como um todo. E assim, por fim, eu acho que a pandemia também, ela acelerou muito esse processo, porque durante 2 anos, marcas e compradores ficaram impossibilitados de fazer o wholesale da forma tradicional, né? Então, acho que tô pontuando aqui um lado mais comportamental da coisa. Agora, quando a gente vamos falar de fatores mais racionais, né? E aí não dá para falar do comprador, né, do buyer, sem falar do seller, das marcas. A gente tem que sempre colocar o que vem acontecendo nesse ambiente de transformação. Bom, eu acho que, assim, quando a gente fala de wholesale internacional, acho que, assim, as marcas, e aí eu não estou falando só de marcas brasileiras, mas as marcas brasileiras, que, assim, eu comecei o projeto no Brasil, né? Hoje a Blank não tem só marcas brasileiras, a verdade é que as marcas brasileiras, elas não são mais a maioria na Blank. Mas eu aprendi muito com a realidade das marcas brasileiras, né? Assim, foi uma escola muito grande para mim, onde muitos processos, muitas dificuldades, muitas das dores que as marcas têm, assim, não se aplicam só às marcas brasileiras. Acho que eu posso extrapolar essas dores para marcas desse universo criativo de forma geral, porque a criatividade, não vou dizer que ela é inimiga, mas ela assim, ambientes muito criativos não são ambientes assim de excelência administrativa, de operacional, operacionais. Então, são as dores que as marcas têm no momento de dar esse passo de internacionalizar. E os compradores, assim, no fim do dia, essa relação de oferta e demanda em qualquer contexto, no físico e agora no digital principalmente, isso fica muito escancarada, o desequilíbrio dessa relação de oferta e demanda. A grande verdade é que existe muito mais oferta do que demanda, né? Tem muito mais marcas querendo vender do que compradores querendo comprar, né? E isso também em todos os setores, né? A gente não está falando de uma coisa que é específica da moda, mas eu acho que com o universo digital, isso fica muito latente, né? Você toda hora é bombardeado, a gente está sendo bombardeado de ofertas assim, a todo instante, né? Em todos os canais, né? Outro fato, né? O surgimento de muitas marcas que já nascem num modelo diferente das marcas tradicionais, a gente chama de marcas digitais, né? Elas nascem com outra visão de negócio em si. Elas têm uma cadeia de produção totalmente diferente, elas têm uma orientação para o sustentável muito mais acurada, né? Então, são marcas que não querem assim, produzir em larga escala. Então, isso acaba, assim, toda essa conjuntura de fatores acabou mudando muito a forma com que o business wholesale vem se dando, né? Pelo lado do comprador, considerando todo esse contexto, o surgimento de muitas marcas legais, digitais, assim, fica cada vez mais humanamente impossível acompanhar, descobrir pelos processos tradicionais, viagens, fashion weeks, né? E as clusterizações também, né? Antigamente você tinha ali as grandes feiras, hoje existe, assim, o mercado está cada vez mais segmentado, então é muito difícil para o comprador, nesse universo clusterizado, conseguir se manter atualizado, né? Então, acho que as plataformas digitais, elas vêm com uma força muito grande, né, de ajudar o comprador a se situar. As grandes empresas conseguem, com esse movimento também, cortar muito custo de viagem, custo que o processo tradicional não é capaz, né?
Então, acho que o processo de wholesale digital, ele começou, ele iniciou, ele já está no mercado há bastante tempo, mas ele ainda não, ele ainda por si só, ele não consegue se manter, né? A moda, principalmente, ela precisa dessa parte física, né? Essa parte que tem a ver com o conhecer novas marcas, e aí o comprador quer ver, quer tocar, quer... E eu acho que tem outro fator também, o fator do glamour, né? A moda é um ambiente onde as pessoas circulam, onde as pessoas gostam de ser e ser vistas. Então, eu acho que isso faz parte desse universo. E isso ajuda muito nesse processo também de brand awareness das marcas, né? Das marcas das marcas novas. Então, acho que esse processo, acho que o mundo não vai ser, na moda, não vai ser totalmente digital e não vai ser totalmente, e obviamente não é mais físico, né? Muita gente fala do phygital, né? E eu acho que nesse sentido a gente está mais ou menos vivendo esse momento agora. Existe um simbolismo na relação entre marcas e as pessoas, e que na moda ele se mostra de maneira muito mais com mais brilho, né? Que é essa relação que tu falas do ambiente, né? Dos rituais que rolam a partir desses contatos, né? Os showrooms são muito bem elaborados arquitetonicamente, os showrooms físicos, né? Com coleções lindas, mas tem um fator que tem, de uma certa maneira, provocado uma certa contradição com esse modelo físico do showroom, porque tem que se montar toda uma estrutura a cada temporada para atender esse universo de compradores que se deslocam para determinadas semanas de moda. Mas as coleções até então eram semestrais e hoje não mais. Então, o buyer não pode estar viajando toda semana. E essa estrutura também é caríssima de ser montada fisicamente para preparar, receber todos esses clientes de maneira permanente. Então, tem toda uma dinâmica do calendário que também está influenciando, acho que, para a migração do wholesale virtual ou digital, vamos chamar assim. Aí nesse caso você está, assim, abordando mais a dor da marca, né? As dores da marca versus o calendário. De fato, assim, o calendário existe e existem as 4 janelas, né? 2 janelas formais de compra no ano, que se desdobram em 4 com pre e main, né? Mais o resort, vamos falar, 60% do budget é investido nessas janelas, né, dos compradores, de forma geral. Mas é verdade também que, por conta desse contexto todo que eu pontuei antes, o comprador, ele vem comprando diferente, né? Ninguém mais quer ter estoque. Novas modalidades de wholesale vêm surgindo, né? Essa questão do estoque vira realmente um problema por conta desse dinamismo que você está colocando. Esse movimento também que aconteceu já há bastante tempo, né, o See Now, Buy Now, fez com que as marcas, elas hoje têm uma forma de produção e venda muito mais dinâmica e muito desatrelada desse calendário. Esse calendário em si, ele serve muito mais para esse show-off do que para negócio propriamente dito, né? E aí, o negócio ele vem acontecendo de forma muito mais horizontal, né? Sim, é verdade que o budget é investido nas principais janelas, né? Mas você vê cada vez mais nas plataformas pedidos acontecendo assim, throughout the year, né? E aí as marcas que têm modelos modelos flexíveis de wholesale, elas acabam se beneficiando muito. Showrooms, né? Você pontuou
da dificuldade de colocar um showroom de pé. E a gente volta para a estaca de quando o wholesale ainda era totalmente físico, né? Essa é uma curiosidade. Os showrooms, eles não eram assim a principal, eles não eram o principal público da plataforma, mas hoje eles se hospedam em plataformas como a Blank para poder ter a sua versão digital. Então a gente na Blank tem um espaço onde a gente hosteia, né, o showroom inteiro, e dentro dessa parte de showrooms, o showroom consegue fazer a gestão das suas próprias marcas e trabalhar o wholesale de forma digital e throughout the year dentro de uma plataforma, né? Os próprios showrooms tiveram que se aderir a esse movimento. Mas voltando a essa questão do sinal buy now, as marcas produzem e vendem. No fim do dia, a única forma de você controlar e de você ser um player ativo, né? Ser um player ativo no universo de atacado, com esse formato, é através da tecnologia. Não tem como. E, de novo, a tecnologia é a única forma de trazer esses benefícios para a marca. É muito melhor que a marca tenha uma rede de compradores mais horizontais e que compram menos, mas compram sempre, do que tentar vender para aqueles que são ultra, mega famosos e que vão os grandes players, né? Os grandes players. Os grandes players, eles, na verdade, são, assim, um headache no fim do dia, porque eles fazem negociações apertadíssimas, eles querem prazo para pagar, eles judiam demais das marcas, né? E ainda tem uma política de retorno, ou seja, não é saudável para a marca vender para os grandes. No fim do dia, ela ganha, né? Ela ganha em outras visibilidade. Áreas. Visibilidade. E isso pode acabar alavancando outras vendas para esse universo mais horizontal que a gente está falando. Mas não necessariamente, né? Não necessariamente. Ainda mais marcas que são emergentes, marcas brasileiras que estão começando, o risco de você dar uma tacada dessa e não ter feito aquele colchão de compradores pequenos e médios é muito grande, porque se esse vertical der errado, você não tem nada, né? Então, no fim do dia, com essa desconstrução do wholesale, a plataforma digital é uma forma muito positiva de você conseguir desenvolver a passos sustentáveis esse crescimento internacional, o que é algo também que as marcas não querem, né? As marcas querem resultado imediato, e isso também é uma coisa muito difícil de acontecer no mercado internacional. Então, acho que é isso. A gente falou um pouco da desconstrução do calendário, mas o lado positivo que isso também tem, né? E eu acho que, no fim do dia, essa desconstrução, ela vem acontecendo por vários motivos, pelo lado do comprador, tudo que a gente já falou, e pelo lado das marcas, que marcas digitais, como eu falei também, nascem com uma outra visão de mundo, né? Então, isso tudo dentro de um pote, assim, vem fazendo essa desconstrução desse calendário, sabe? E flexibilizando o wholesale de forma geral. Isso gera um impacto muito grande nas marcas. E aí eu te pergunto, no wholesale, os pedidos, eles são para uma produção futura e uma entrega posterior. E não é menos do que 4 meses, 6 meses, de um modo geral, é o ciclo entre pedido e entrega, né? Dentro do sistema da moda no mundo. Até porque tem logísticas internacionais envolvidas e tudo mais. Se bem que o maior desafio mesmo é o ciclo de produção. Como as marcas de moda e os showrooms, como a Blank Fashion, estão se adequando de forma eficiente a essa nova realidade, onde o calendário não é mais fixo nas janelas, nas 4 micro temporadas, mais o cruise. De que forma
as marcas estão se adaptando a isso porque o comprador quer receber em menos prazo do que antes o produto. E isso é um grande desafio, porque existe a logística de matérias-primas, depois produção. E isso é um desafio enorme para as marcas de moda, sobretudo as emergentes, como tu comentou, porque são pequenas, tem uma estrutura muitas vezes terceirizada de produção, e aí vai. Qual é o desafio? Como é que está? Eu acho que tem dois fatores aqui que são palavra de ordem no mercado, no mercado internacional, na venda e na manutenção desse relacionamento com compradores internacionais, que tem a ver com a constância e o calendário, né? Ou seja, conseguir estar atualizado, né, com o calendário internacional é uma mandatoriedade, né? Mas como manter, né? Acho que essa pergunta ela é um pouco mais profunda no sentido de como que as marcas conseguem manter isso. Bom, vamos falar da parte mais prática agora. Através das plataformas digitais, as marcas conseguem também disponibilizar para o comprador as coleções em estoque. Então, como é que isso é ofertado para o comprador? A gente faz uma integração do sistema, da plataforma, com o sistema da marca, seja a marca qualquer que seja o sistema de inventário que ela usa. E a gente passa então a ler o inventário que a marca tem, aonde aquele inventário está. Se esse inventário está fora do Brasil, especificamente falando de marcas brasileiras, o processo inteiro ganha muito mais dinamismo, porque por conta das burocracias que a gente tem quando se trata de Brasil. Mas ainda estando no Brasil, fazer integração de coleção em estoque é algo que abre muito esse leque de oportunidades de repedidos ou de top-ups ou de oportunidades únicas de negócio que possam surgir. Então, essa é uma oportunidade prática, né? De como se manter atualizado a necessidade do mercado e do comprador. Outra forma, modalidade de dropshipping, né? Então, se você consegue manter um inventário aí fora do Brasil, a modalidade dropshipping te permite vender para não só o consumidor final, se você quiser montar uma operação de B2C no mercado internacional, uma coisa que a gente faz também, mas também de plugar essa marca, plugar a Blank com o sistema de um retailer. E aí sim, esse retailer passa a ler o que está no inventário, aquele inventário que nesse caso ele vira um omnichannel para iniciativas de D2C e B2B, e ele começa a alimentar, então, marketplaces. A gente faz isso com algumas marcas onde a gente tem um inventário nos Estados Unidos, e esse é, sem dúvida, uma modalidade que é muito positiva, né? E quem administra o estoque, esse inventário no exterior, é a Blank ou são esses marketplaces? Não, então, tu precisa ter estrutura física, mesmo que contratada, sim, precisa ter estrutura física, toda uma equipe de logística, né? Sim, a gente tem um warehouse nos Estados Unidos, a gente tem uma operação que desenvolve e operacionaliza o direct-to-consumer de marcas que querem fazer essa operação no mercado internacional. E a gente, assim, highly recommend as marcas que fazem essa operação também disponibilizar esse mesmo inventário para o B2B. Porque hoje o plugin com marketplaces é muito fácil. Abre uma janela de oportunidades muito grande. Então a gente consegue fazer a conexão com compradores que são muito interessantes. E compradores, principalmente no mercado americano, que tem que vem tendo cada vez mais essa prática de testar novas marcas através de modalidades assim. Ao invés de investir num order e colocar um pedido, receber um inventário, ela testa a marca através de dropshipping, por exemplo.
ela começa a vender na operação online. Se aquilo realmente performa, se aquela marca realmente performa com o perfil de consumidor que a loja tem, aquilo passa a ser uma marca formal do portfólio. Então, é muito interessante, é uma modalidade de fato muito interessante. Pode ser um pedágio, né? O preço de entrada em grandes players, o dropshipping. Sim, sim. Mas aí, então, eu falei de duas formas práticas aqui. Uma é disponibilizar para o comprador internacionais a coleção in stock, através de integração de sistemas com uma plataforma, com a Blank, com a própria marca, e a operação direct to consumer. Mas aí eu vou mandar uma que é muito velha, Maurício, mas é muito certeira, que é The customer is the channel. Assim, meet the customer's need anytime, anywhere, anyway. Né? É uma coisa que é assim, poxa, acho que secular, né? A marca deve ter o cliente, o consumidor no centro do negócio, assim, sempre. E eu acho que isso se agravou muito com as mídias sociais, né? Porque as mídias sociais trouxe esse padrão de engajamento que não tem mais retorno e ela cortou muitos caminhos, né? Ou seja, se antes a marca ela dependia de várias pessoas para falar com hoje, assim, hoje existe essa conexão direta da marca com o seu consumidor, né? E esse relacionamento só depende dela. É por isso que o wholesale ele passou a ser muito viável de ser gerenciado pela própria marca, né? Antes a marca dependia de muitos terceiros, ela dependia de ir para feira, ela dependia de distribuidor, ela dependia de showroom, ela dependia de PR. Hoje, de novo, a gente volta lá no começo daquela visão holística da coisa, né? Com a globalização, mídias sociais, todos esses recursos digitais que existem, assim, a marca que não estiver engajada e de verdade, verdadeiramente engajada com o seu consumidor, ela perde o bonde muito rapidamente. E via mídias sociais, as marcas acabam criando comunidades, né, entre os consumidores. E isso não existia alguns anos atrás, isso mudou muito o comportamento, inclusive revelando também vulnerabilidades, porque os consumidores reagem aos fatores que eles não gostam, enfim, imediatamente. Isso impacta, né? Vê o caso da Balenciaga recentemente, que causou para eles um grande problema, que estão retomando, mas enfim, atrapalhou muito a operação da Balenciaga no ano passado, né? Tem muitos cases, né? Mas isso acontece no micro, né, Maurício? Isso acontece com a Blank, assim, a gente não dá suporte para uma marca, ela bota a boca no trombone no Instagram, no LinkedIn. Então, assim, é uma realidade. E eu acho ótimo, porque no fim do dia, eu acho que o principal, a coisa mais importante é você poder ter o feedback e melhorar, né? Então, não existe nada e ninguém no mundo que é perfeito, que não pode melhorar. Não existe. Isso não existe, né? Isso é uma utopia. Então, quando existe esse canal, né, aberto dessa forma, a gente tem que ser, assim, muito... a gente tem que ser muito profissional para entender, a criticar a ideia e não a pessoa em si, né? Mas a ideia. Na imensa maioria das vezes, o cliente tem razão. Tu comentaste sobre estoques e existe uma pressão do varejo, né, das boutiques, dos retails, para terem cada vez menos estoque. E a questão econômica global também está influenciando muito na confiança dos consumidores, que acabam decidindo postergar compras ou mesmo tendo uma consciência sobre o preço que impacta o tráfego nas lojas, inclusive nas online. E isso repercute diretamente nas vendas. Aí eu te pergunto, quais ações as marcas de moda precisam adotar para superar essas restrições e manter seu negócio crescendo, lucrativo, sobretudo no mercado internacional? Eu acho que essa pergunta ela tá muito alinhada com essas novas práticas, né, que eu pontuei
anteriormente, sobre modalidades de wholesale que permitem esse dinamismo, né? Ou essas oscilações de mercado, né? Então, a gente está falando de integração de coleções em estoque, a gente está falando de dropshipping, né? Plugins em diferentes marketplaces, e a gente incentiva muito na Blank a gente fala, né, que a nossa missão é enable the brand, né, a gente acha que esse relacionamento com o consumidor, seja ele quem quer que seja, o B ou C, é da marca, né, ninguém pode fazer isso melhor do que a marca, até por uma questão dela ter que conhecer muito bem quem é o cliente dela, né? Então, eu acho que, de novo, a gente vai voltar para essa receita onde o consumidor, seja ele quem quer que seja, o B ou C, ele é o centro, né? E a marca tem que estar ali orbitando em volta para estar muito para fine-tune o que ele quer e poder entregar o que ele quer, né? De novo, o cliente é a resposta para essa pergunta, mas obviamente atrelado com práticas de negócios que hoje estejam em linha com o que o mercado pratica, né? A flexibilização para vender de forma mais dinâmica, menos quantidade, mais vezes, enfim. Entregas eu acho que mais rápidas, né? Se a marca, por exemplo, as marcas que habilitam coleções em estoque na plataforma, Maurício, a gente entrega pedidos de coleções em estoque em 10 dias em qualquer lugar do mundo, pedido de atacado, né? Então, e hoje existem marcas porque assim, a gente falou lá do modelo tradicional das marcas que recebem os pedidos, produzem, entregam, faz aquele ciclo de quase 9 meses, né? De quando começa a desenvolver a coleção, quando entrega. 9 meses já aconteceram muitas entregas para esse Não, mesmo e é um modelo que está em risco, né? Esse modelo clássico, né? De desenvolvimento de coleção, apresentação via showrooms, trade shows e tudo mais, depois venda, produção e entrega. Até ali, muitas marcas já realizaram outras operações que os mesmos clientes ocupam espaço nas araras, né, ou na vitrine das lojas. E porque a gente falou um pouquinho ali do showroom também, que os showrooms também aderiram às plataformas, porque no caso, assim, as plataformas as plataformas são muito mais uma ferramenta de gestão do que um showroom digital. Nas plataformas, estava falando do showroom, ele consegue, a plataforma consegue criar diferentes parâmetros para as diferentes formas com que as marcas trabalham. Então, se a marca quer trabalhar com coleção em estoque, ela vai integrar o sistema dela com a plataforma e vai disponibilizar o estoque. Ela também pode, ao mesmo tempo que ela está vendendo estoque, vender a coleção que a gente chama de Future Delivery, que é a coleção que ela vai tirando pedidos e depois ela publica na página dela a janela, né, de quando até quando aquela coleção recebe pedidos e quando que é a janela de entrega. A partir daquele momento, aquela coleção passa a ser in stock, porque a marca daí, esse formato, a marca já fez a sua produção, provavelmente ela produziu para o seu próprio para sua própria operação direta também, e aí essa operação passa a ser em estoque na plataforma. Mas tem diversos formatos. As marcas trabalham cada uma da sua forma, né? Então, tem marcas que vendem coleção futura, né? A gente chama de Future Delivery, com uma aposta. Então, elas, baseada no que elas venderam, elas vão, elas fazem uma previsão do que vai ser a produção, produz e é aquilo. Acabou. E aí, qual é a beleza da plataforma também para marcas que trabalham assim? Se comprador tenta fazer um carrinho, né, um purchase order com
com os valores, com quantidades que excedem o que ela produziu, a plataforma não deixa o comprador enviar esse pedido. Então, as relações passam a ser muito mais diretas, os terms and conditions estão publicados ali de uma maneira muito mais clara, sem aquele vai e vem, né, que é tão difícil para a marca fazer. A gente sabe, né, que é tão difícil. A marca, para fazer esse vai e vem, ela precisa ter uma equipe que fala inglês, ela precisa ter já trabalhado essa questão da moeda, ela precisa estar em linha com a parte operacional dela. Então, as marcas acabam perdendo muitas oportunidades por conta disso, né? E tudo isso está pronto no sistema, na plataforma. É uma vez que ela faz, né? Então, assim, além disso, a marca pode gerenciar diversos partners que ela tem para venda especificamente através da plataforma. Por exemplo, eu sou uma marca brasileira, que eu trabalho com um showroom no Japão, eu trabalho com um distribuidor na Itália, trabalho com um showroom em Londres e eu vendo direto nos Estados Unidos. O centro da minha operação é a plataforma. E todos esses players vão lá na plataforma para colocar os pedidos. Por quê? Porque está tudo lá. Os pedidos chegam direto para a marca, não tem intermediário. Nesse caso, a Blank centraliza toda a operação, ela forma um hub, é um hub que a marca tem, independente dos canais de vendas que ela tem. A Blank tem tudo lá. A Blank faz também o processo de matchmaking com compradores, aproxima o comprador com as marcas através da plataforma? A gente na Blank, a gente tem, só respondendo a sua primeira pergunta, as marcas usam a Blank como uma ferramenta de gestão delas. Quando elas vêm para a Blank, elas têm uma URL dedicada delas, que é o blankfashion.com/ela/marca, né? É de interesse da marca publicar esse canal. A Blank, a gente não o nosso formato de remuneração não é por comissão. A gente não ganha comissão de vendas, exceto se a gente faz a venda. Eu vou chegar lá. Mas a gente é um subscription. Então a marca paga um fee anual para estar na Blank e é de interesse dela publicar esse canal para todo e qualquer cliente ou partner que ela tenha, porque ela é a principal beneficiada. Ela centraliza, ela cria informação para qualquer que seja o país que ela vai vender uma vez. Ela cria essa informação, ela insere no sistema, a gente insere no sistema e cria a página para ela, e todas as pessoas que vendem acessam por aquele mesmo lugar. Então, ela, assim, é o melhor dos interesses dela que tudo seja feito através daquele canal, porque ela recebe tudo de forma estandarizada, no mesmo padrão, sem margem de erro, porque não tem erro. Pedidos colocados por ali não tem erro, não tem como dar errado, entendeu? A referência não sai errada, a foto, não tem como o pedido sair errado. Eu não consigo nem explicar. Os pedidos saem com Harmony Code no PO. Assim, sai tudo muito equiparado com o que o mercado internacional pratica e precisa, né? Então, essa primeira parte. A segunda parte, a Blank é a única plataforma digital que tem um modelo híbrido. É uma das plataformas mais jovens, né, do mercado. Existem plataformas mais jovens, mas com a mesma proposta de valor de conseguir endereçar o wholesale como as plataformas mais tradicionais e que combina com o modelo híbrido físico de atuação. Ou seja, a gente tem um formato digital, a gente chama de digital, onde a marca vem, faz uma assinatura anual e ela tem ali ela tem acesso, ela vai ter uma página e ela pode, nessa página, publicar, ela pode buscar compradores lá dentro, ela faz a gestão dela mesma. Ela usa, como eu estava explicando anteriormente, ela usa a plataforma porque ela entende que esse canal resolve todo o back-office dela, né? A gente está falando de marcas que já têm alguma operação internacional ou marcas que estão suportadas
com alguma outra forma de abrir mercado, se a gente está falando de uma marca emergente, tá? Bom, esse é o primeiro formato. Aí a gente tem um outro formato chamado Digital Development. Esse formato é o formato que combina o digital, que eu expliquei anteriormente, com um formato de outreach comercial físico. A gente pega, a gente tem uma equipe comercial, né, que é uma equipe comercial mesmo, sales managers, que trabalham com moda, e o sales manager que vai ter o perfil para atender marca A, B ou C vai ser assinalado para trabalhar aquela, assigned, para trabalhar aquela marca, e ele vai fazer ali um trabalho de prospecção comercial, combinando a ferramenta física. A gente também combina um pacote de advertising, onde a gente tagueia o nome da marca. Então, quem quer que seja que procure essa marca vai conseguir encontrar o canal. Então, é uma combinação do físico com o digital. Então, a marca tem sim um outreach comercial para ajudar a abrir mercado. A gente também faz campanhas, né? Junto com o advertising, a gente também faz campanhas da marca com o nosso database. E assim a gente gera dado. Então, por exemplo, uma marca chega e ela fez a assinatura desse pacote, Digital Development. Ela vai ter 4 campanhas por ano, e as 4 campanhas estão mais ou menos alinhadas com os períodos de compra, os principais períodos de compra. Quando a gente prepara e coloca uma campanha no ar, a gente gera dado para a equipe comercial ter caminhos para buscar venda para aquela marca, porque a gente consegue acompanhar quem entrou na marca, quem começou, iniciou um carrinho, por exemplo, e abandonou. O comercial fica, obviamente, atento. A gente tem um sistema de CRM que monitora a equipe comercial e que fica mandando feeding a equipe comercial para ir atrás dessas potenciais oportunidades de negócio. Então, esse é o segundo formato. E a gente tem um terceiro formato chamado Market Development, onde é tudo isso que eu falei, mas mais um acompanhamento de consultoria, principalmente para marcas que nunca fizeram um trabalho internacional, marcas que não têm assim, muito entendimento do mercado, precisam de ajuda para editar coleção, preço, entender quem são os competidores. Então, esse é um formato um pouco mais tradicional, né, mas que muitas marcas que são, eventualmente, isso é uma realidade também, marcas que são muito grandes no Brasil, elas têm muitas barreiras para começar o trabalho de internacionalização, né, e muitas vezes aquela receita lá, ela não se aplica muito para os mercados internacionais, né? E é muito difícil uma marca que tem esse porte no Brasil conseguir fazer esses ajustes, porque ela já é alguém muito importante no Brasil, né? Então, enfim, então a gente tem esses 3 formatos. Nos formatos de development, que a gente chama, que é o Digital Development e o Market Development, a gente tem a gente também conta com os nossos hubs aqui em Londres e nos Estados Unidos para poder receber comprador em épocas de temporada. A gente envia samples, quando a gente recebe pedidos de samples pelo sistema, a gente envia samples para o comprador, né? Então a gente sempre tem samples dessas marcas que estão nesses formatos aqui, né, nos Estados Unidos. Enfim, esse é um outro exemplo de como, volto lá na sua primeira pergunta, né? Como explica a rápida absorção pelos compradores do digital wholesale? É porque, assim, o wholesale, ele vem se adequando, né, a esse formato. Assim, você pode imaginar que você poderia enviar um sample que foi solicitado através de uma plataforma digital por um comprador da Malásia, por exemplo. A gente manda daqui para lá, né? E por incrível que pareça, na maioria dos casos ele retorna o sample. Muito bom. Então, isso. E no aí, Brasil fim, seria complexo. O último formato é o D2C, né? A gente começou a operar esse modelo na pandemia, porque muitas marcas acabaram tendo seus pedidos de atacado cancelado no meio do caminho. Elas já tinham ou produzido ou iniciado aquela produção e não tinham o que fazer com aquele inventário.
e a gente sugeriu de iniciar a operação para o consumidor final, porque é uma venda que tem uma margem muito... Tudo que é direto é melhor, né? A venda direta, né? E é o que a gente fala muito para as marcas, né? A venda direta através da plataforma, é que a marca não faz essas contas, né? Ela tem muito melhor margem para ela no atacado e principalmente no varejo, né? Onde a gente está falando de retail prices. Mas a gente sugeriu para algumas marcas que estavam nessa situação de começar a operação de D2C internacional. E foi muito bem sucedido, né? A gente tem marcas que estão muito felizes com o resultado da operação. Essa operação acaba financiando a operação de atacado, né? Então, oportunidade tem, Maurício, assim, oportunidade tem. Eu acho que as marcas que tiverem decididas a darem esse passo, elas conseguem, sabe? Tá muito fácil, tá muito mais fácil do que já foi no passado, né? De novo, me lembro na época da Best, a Best fazia aqueles eventos para conseguir levar para o comprador, para um hotel, para os designers, e assim, eram meia dúzia de compradores que iam, ninguém conseguia dar continuidade. Hoje, não tem como você não dar continuidade através de uma ferramenta digital, sabe? Eu tenho uma experiência pessoal, na época também de Abest, de fundação da Abest, eu tinha minha marca de calçados, que eram calçados de femininos sofisticados para ocasião especial. Eu tinha cliente em 25 países, em 4 continentes. O maior desafio era a proximidade, de ter proximidade com esses clientes, de forma constante. Porque os contatos eles eram sazonais, eles eram nos trade shows, e em alguns casos o cliente não ia naquele trade show específico, então acabávamos não nos encontrando. Então realmente esse papel do showroom de híbrido, né, o virtual, que faz a presença da marca com os clientes de forma ininterrupta, é relevante, muito relevante. E um outro fator, acho que vocês exercem na Blank para as marcas é um trabalho de mentoria de gestão da internacionalização. Porque tem uma infinidade de fatores que precisam ser bem ajustados, bem alinhados para que a operação funcione. Tem a questão logística, tem a questão do amostruário, como tu comentaste, tem a questão financeira, né, do pagamento, da remessa para o Brasil, da conversão, enfim, do câmbio. Tem muitas variáveis que envolvem. Agora, a melhor experiência realmente que eu acho que as marcas podem ter é utilizar o B2C também como default, que a venda direta ao consumidor passa a ser parte da estratégia da gestão dessas marcas e não simplesmente uma solução a partir de um inventário, um estoque disponível, mas como estratégia mesmo de atender o consumidor final. O aprendizado é muito grande, a margem realmente não tem comparação. Toda operação de business que está mais próxima do consumidor e mais distante da indústria, vamos chamar assim, é mais rentável. Sem dúvida. Então, isso não só no setor da moda, mas em outros setores é uma dinâmica que ocorre também. Eu tenho uma pergunta que ela envolve diretamente as marcas brasileiras mesmo, sabendo agora que a Blank não tem exclusivamente marcas brasileiras, inclusive a maior parte do portfólio são de marcas internacionais. Quais são os atributos de valor que os compradores estrangeiros percebem nas marcas de moda do Brasil e ainda em quais pontos deveríamos nos dedicar mais e dar maior atenção para evoluir este valor percebido? Tá, essa é uma certa uma questão ambígua, porque a moda brasileira é um produto assim de uma forte miscigenação, né? Então, enfim, a gente tem influências, né, de europeu, de indígenas, enfim, a gente tem uma miscigenação muito forte no Brasil que resulta numa moda muito única, né, muito autêntica, muito criativa, irreverente.
Mas, por um outro lado, também, assim, essa moda também é muito percebida com despreparo, com desorganização, inconstância, né? E aí, uma marca internacional, ela precisa conformar com padrões que são globalmente válidos de organização, qualidade, legitimidade, né? Não adianta, assim, e esse é o que eu diria que esse é o maior ponto de atenção, e é por isso que as marcas demoram tanto para conseguir criar um lugar mesmo no mercado internacional. Mas, sem dúvida, assim, é unânime essa percepção ambígua de criatividade, autenticidade, reverência com desorganização, inconstância. Assim, muitas marcas entram na plataforma, a gente percebe que o comprador não vai comprar na primeira temporada, né? Muito raramente ele vai comprar, ou eventualmente compradores pequenos colocam pequenos pedidos, né? Mas aí chega na próxima temporada, a marca não tá mais lá, o comprador escreve pra gente. Então, assim, a gente até, assim, no fim do dia, as marcas que são digital, elas, como eu falei, elas são responsáveis pela gestão delas, né? As marcas que são development, se a marca não tem esse planejamento, a gente nem pega para fazer. A gente nem pega para fazer o outreach comercial, porque a gente acaba tendo muita dificuldade com o comprador daí, né? Então, mas é isso, eu acho que tem muita criatividade. O Brasil realmente, e depois, tendo a oportunidade de trabalhar com marcas de outros países, realmente é um ponto muito destoante a criatividade que a gente tem, né? É um povo realmente muito, muito criativo. Mas isso por si só, assim, não faz verão, né? Infelizmente, assim, e tem isso também, as marcas vêm para o mercado internacional achando, a gente falou disso lá atrás, que elas vão ter essa mesma receptividade no mercado internacional, e não é bem assim, porque a competição aqui, né, ela é muito grande, né, e aí, infelizmente, essa realidade do Brasil de ser um mercado, assim, fechado para tradear, né, a gente não tem muitas marcas internacionais, exceto as marcas de luxo, a gente não tem a gente não tem essa competição acirrada no Brasil, como a gente tem fora, né, de marcas de todos os lugares, com todo tipo de influência, a gente não tem. Então, essa é um fator que acaba deixando as nossas marcas muito mal acostumadas, né, mas é isso, eu vejo com muito bons olhos, assim, essa realidade do Brasil. E sinto muito, aliás, esse foi um dos motivos pelos quais eu também criei a Blank, né? Porque eu naquele momento onde eu comecei a Blank só com marcas brasileiras, né? Eu tenho essa convicção, né? De conseguir, de fazer, de criar um meio de levar o que as marcas têm de melhor para fora, de uma forma profissional, constante, né? Que proteja a marca dessas oscilações de mercado ou de momento que a própria marca tem, né? Então, é isso. Operacionalmente, eu vivenciei também isto estando do lado do retail, que muitas marcas do Brasil não têm uma operação alinhada, uma operação ajustada. Ou não está alinhada na produção, ou no calendário, na construção das novas coleções, ou na parte operacional, financeira, burocrática. Enfim, acaba que o ruído ocorre nesse processo operacional e isso desmotiva muito o buyer em dar sequência, porque acaba aqui tendo, além do desafio de ter que cuidar do retail, de conquistar consumidores, criar campanhas, montar um portfólio de coleção incrível, com uma curadoria que eles sabem fazer muito bem,
Ainda tem que administrar erros operacionais de um fornecedor que deveria estar te entregando eficiência. Separado. Dentro desse universo do wholesale mesmo, me parece que a maior empresa do mundo é a Jor Americana, que teve em 2022 um volume de vendas de mercadorias de 65 milhões de dólares por dia. Eles ultrapassaram 20 bilhões em vendas, congregam 13.900 marcas e com um universo de 580 mil compradores de todo o mundo fazendo pedidos na plataforma ao longo do ano. A CEO deste business em Nova York foi compradora, me parece que da Macy's. E aí eu te pergunto, este modelo de negócio, como o da Blank, é a melhor estratégia para que as marcas de moda brasileiras tenham uma maior participação no mercado nacional? E ainda, como os empreendedores de moda ou estilo, beleza, podem acessar a Blank visando entrar no mercado internacional? Tá, bom, olha, eu diria que você falou, esse modelo de negócio é a melhor estratégia para as marcas. Sem dúvida, é a estratégia mais sustentável, porque é a mais barata, né? E aí, vamos colocar um pouquinho de background nessa situação. Você estava colocando toda a parte de preparo, planejamento. A estratégia de vir para uma plataforma digital é uma estratégia que profissionaliza a marca. Ela profissionaliza e ela possibilita a constância, que por si só já é assim, meio caminho andado, tá? Então, muitas vezes a marca, ela não sabe o que ela precisa. Ela vai para um evento internacional, para uma feira, ela não tem ideia do que ela precisa para conseguir fazer esse relacionamento prosperar. Ela não tem uma tabela de preço de wholesale e de retail. Ela não tem a etiqueta, ela não fala inglês, ela não tem um line sheet, ela nem sabe o que é um line sheet. Então, quando você vai para uma plataforma digital, quando você fez o processo de onboarding é tão rico, ele é tão capacitador, que quando você está live, você já está super profissional. Mesmo que você não seja, mesmo que assim, não tem como você ter uma página e não ser profissional. E lá dentro da plataforma, a plataforma te oferece todos esses recursos. Você não precisa criar seu line sheet, ela cria sozinha para você. Então, assim, assim, só o fato de você estar lá, você já fez uma lição de casa assim infinita, que muitas marcas nem sonham que elas precisariam se elas fossem para um evento. Então, é uma estratégia que profissionaliza. No mínimo é isso, né? Ela vai começar a ter contato com essas práticas, com esses termos. E é infinitamente mais barato você estar numa plataforma digital do que você aprender isso ao longo de duras e caras idas para o mercado internacional, seja através de feira, enfim, iniciativas diferentes. Porque, de fato, o aprendizado, ele não é rápido e ele dói, ele custa caro, né? Por si só, a marca já tem que fazer muita coisa, a criação da coleção, né, desenvolvimento de campanha, enfim. Então, de fato, esse homework é muito difícil para as marcas, né? Então, nesse sentido, as plataformas, elas são uma solução, assim, muito brilhante, né? Além disso, bom, antes de falar de que ela aproxima muito da experiência do D2C, antes de falar disso, é importante falar que ela não é suficiente, tá? Se a marca, ela não abrir o mercado internacional, muito raramente ela vai conseguir abrir mercado estando só numa plataforma digital. Porque o comprador entra, porque é verdade sim que plataformas digitais podem ter o efeito marketplace, mas a gente não pode menosprezar o trabalho do buyer. O buyer, quando compra uma marca, ele fez a lição de casa dele
de forma muito profunda. Ele sabe exatamente quem ele vai comprar, e ele sabe quem são os competidores de quem ele vai comprar, ele sabe qual é o price point dos competidores, ele sabe exatamente qual a marca que ele vai comprar. Então a chance dele comprar qualquer outra marca, nesse momento, é quase que impossível, tá? Então o comprador, quando entra numa plataforma, ele entra procurando a marca que ele quer, né? E é verdade sim que ele conhece outras marcas? Mas aí ele começa tudo de novo, aquele trabalho de novo. E então, é por isso que na próxima coleção pode ser que você tenha uma chance, tá? Mas, então, voltando, se a marca tiver somente... A marca nunca foi para fora, nunca apareceu, e ela vai somente com uma plataforma digital, é desafiador ela conseguir performar só assim. Ela precisa ter outros recursos, né? Pelo menos para iniciar, pelo menos para break into the market, ela precisa ter. Ela precisa ir para uma feira, ela precisa... Os trade shows são um bom meio, né, de aproximação com clientes novos. Sim, e é por isso que a Blank faz os showrooms durante as semanas de moda, justamente para que o comprador tenha esse tasting, né? As marcas possam ter essa oportunidade de se mostrar fisicamente, né? Então, essa estratégia combinada, ela é matadora, porque o comprador viu e depois a marca, ela não desapareceu do mundo. Ela tá lá, ela tem o seu canal, né? E, de novo, um canal que apresenta ela de forma muito profissional. Não é um canal que está suscetível, a menina foi embora, veio uma outra pessoa de wholesale, essa pessoa não sabe, caiu de paraquedas. Não, isso não acontece, né? Seu canal tá lá, né? O comprador quer colocar um pedido no Japão às 3 da manhã, ele coloca, né? Ele não precisa falar com a Maria, que está lá no back-office da marca, lá em, por exemplo, no interior de Minas. Não, não é assim, né? Bom, e aí seguindo, é uma experiência que possibilita inúmeras outras oportunidades. Todas essas oportunidades que a gente foi desenvolvendo aqui, de dropshipping, de venda de estoque, tudo isso só pode ser viável através de tecnologia, né? Não tem como a marca conseguir fazer a gestão na unha, né, de oportunidades dessa natureza, né? Então é só através da tecnologia. E aí, eu não estou falando da Blank, é qualquer tecnologia, né? A marca, se tiver um super sistema in-house, que muitas marcas têm, ela pode fazer também, mas isso exige uma maturidade muito grande, né, de entendimento desse processo como um todo que a gente está falando. Cada vez mais eu acompanho muito e vou em quase que todos os trade shows, pelo menos todos que eu posso, né? Aqui na Inglaterra eu vou em todos, mas cada vez mais os trade shows, você só vê marca nova, você não vê assim marcas recorrentes, e você vê cada vez menos tráfego, né? E os períodos de janela, né? Os períodos de trade show, o tráfego na plataforma, assim, quadriplica. É realmente um shift, sabe? Como é que as marcas acessam a Blank para então vocês fazerem uma análise se a marca está apta, se tem potencial de fazer parte da plataforma? A marca pode se cadastrar através do blankfashion.com. Ela se cadastra ali como brand, né? E a gente provavelmente, dependendo do perfil da marca, ela vai ser encaminhada para uma pessoa da equipe que vai direcionar e vai apresentar a Blank, vai apresentar os formatos de participação. E obviamente, né, que se for uma marca que requer desenvolvimento, a gente vai aprofundar um pouquinho mais na realidade, entender qual o momento da marca, mas através do blankfashion.com ela tem ali o espaço para se cadastrar e a gente entra em contato na sequência. Perfeito. Excelente. Manu, nós chegamos no momento do pinga-fogo. São 3 perguntas que eu faço a todos os convidados. A primeira dela: quais são as virtudes do empreendedor de sucesso? Maurício, eu diria que é uma combinação de paixão e persistência. Eu vou começar pela persistência, porque
Assim, eu não tenho como descrever as dificuldades que acontecem no caminho, né? São muitas dificuldades, são muitos momentos, assim, Eu tenho uma amiga que costumava falar que empreender é como um videogame, né? Você não sabe se você morre ou se você passa de fase, né? É, é, eu acho que assim, eu acho que o sucesso tá em você não desistir, né, dessas dificuldades e enfrentá-las, assim, uma de cada vez ou todas no mesmo dia. E assim, eu acho que não tem nada que a gente faz bem feito se a gente não faz com paixão, né? Então é importante também você descobrir é, se você está conectado com aquilo, né? É importante você descobrir o que você não gosta, né, no processo, é, porque é só com essas tentativas que você realmente vai conseguir achar o caminho. Então eu diria que é isso. Acho que tem que fazer sentido para você é, e tem que te dar essa motivação para continuar, né? Acho que tem que ser muito persistente. O que diferencia os sonhadores dos fazedores? Essa é uma boa, né? Eu acho que é o foco e o empoderamento de equipe. Eu foco naquilo que deve ser executado, né? E para que esse sonho, né, possa ter uma vida, né? E eu empodero a minha equipe para executar com precisão. Aliás, vou aproveitar aqui e dizer meu muito obrigada para o meu time, para as mais de 20 pessoas que fazem parte da Blank, e que sonham, fazem e executam todos os dias. Eu acho que ninguém faz nada sozinho. Eu tenho uma equipe muito top, muito mesmo. Não é fácil a gente conseguir pessoas nesse momento do negócio, né? Porque, claro, as pessoas trabalham, mas as pessoas também têm que acreditar, né, na ideia, porque é um negócio que, enfim, a gente falou daqui, o momento dele, né? Então, eu sou muito grata à minha equipe e a todos que já fizeram parte dela um dia. Eu com certeza não estaria aqui sem elas e eu queria deixar aqui registrado meu muito obrigada a Essa todos é da uma das, Blank. eu considero esta uma das virtudes do empreendedor de sucesso. E a última, o que é design? Design é uma solução de um problema de maneira criativa, né? É função, né? De uma maneira inovadora e, por que não, esteticamente atraente, né? Eu acho que tem que estar a serviço de alguma coisa, porque, assim, por si só, o bonito, né? Não significa muita coisa, não é design. Muito bem. Manu, nós estamos chegando ao final, mas eu gostaria ainda, antes de se despedir, que indicasse um ou mais livros que ajudem as pessoas a alcançarem a sua melhor versão. Tá. Eu fiz aqui uma resenha até vou pegar aqui, dos livros que eu Ótimo. queria falar. E eu acho que uma tem muito a ver com a minha história, com a sua história e com a história provavelmente de muita gente que vai assistir esse podcast, que é o Pense de Novo, o poder de saber o que você não sabe. O autor desse livro é o Adam Grant, e ele é muito respeitado porque ele defende o argumento de que se a gente tiver curiosidade e humildade para reconsiderar as nossas crenças, a gente sempre pode se reinventar. Você conhece um pouco da minha história, eu saí de um mundo corporativo, eu tinha uma equipe de mais de 100 pessoas para empreender, né? E eu comecei a minha empresa com 2 pessoas e eu nunca deixei que a experiência que eu tinha fosse um obstáculo para eu aprender. Até porque eu não sabia nada de moda, do universo internacional. Assim, o buraco era muito mais embaixo quando eu comecei. Então, Uhum. a gente fala, né, no mundo das startups que a gente pivota. Eu fiz muitas mudanças, né, do que era o projeto inicial da Blank, né, que foi ao ar no início de 2017.
ficou um ano em fase beta. Quando em 2018 a gente voltou com essa nova versão, já era muito diferente do que inicialmente eu tinha pensado. Então, eu acho que esse livro é muito interessante, porque é justamente isso que o Adam fala, né? Aprender exige foco. E desaprender, mas desaprender e reaprender requer muito mais, né? A gente sempre tem, a gente assim, a gente não pode ser acomodado, a gente precisa escolher ser corajoso, né? Então, tem muito a ver com a história da minha vida, né? Então, esse livro, Pense de Novo, O Poder de Saber o que Você Não Sabe, Adam Grant, é muito, muito legal. E tem um outro livro que chama O Guarda-Roupa Modernista, o casal Tarsila e Oswald e a Moda. Esse livro é uma tese de doutorado da Carolina Casarim, e ela, enfim, fala muito de como ideais modernistas e as contradições do movimento podem ser compreendidos através da escolha das suas roupas, né? E nessa época, né, a Tarsila do Amaral, Oswald de Andrade, né, por meio de registros, assim, de diversos registros, ela, fotos, pinturas, correspondências, depoimentos, Carolina, mostra o casal vibrante que soube traduzir na aparência a irreverência, a elegância, né, a ambiguidade do Brasil. Então, é um livro muito interessante, O Guarda-Roupa Modernista, o casal Tarsila e Oswald e a Moda. Me parece que é um livro que trata da etnografia da moda na época do surgimento do modernismo no Brasil, né? Sim, sim, sim. E um casal muito emblemático, né? Eu tinha mais um livro que eu li com as minhas filhas, que era um livro de mulheres inspiradoras. Eu tenho 2 meninas e um menino, mas as meninas já estão nessa fase mais de serem inspiradas. E o livro chama Little Leaders, Visionary Women Around the World. É um livro que conta a história de 40 mulheres que são inspiradoras. Fala de uma arquiteta, a Zaha Hadid, que é super revolucionária, conhece pelos designs, claro, desconstrutivos, e ela, enfim, foi a primeira mulher a ganhar o prêmio de arquitetura em 2004, o Pritzker, não sei como é que fala, acho que é isso. Enfim, o livro tem muitas histórias, mais 39 mulheres, e eu acho também bacana. Qual autor ou autora deste livro? Não coloquei o autor aqui, mas essa série de Little Leaders tem vários, é uma coleção inteira, sabe? Perfeito. Nós vamos, inclusive, colocar o link desses 3 livros no site do Podbrand, tá, na página Sabedorial, onde a gente tem um acervo de todas as indicações dos convidados desde o primeiro episódio. Manu, eu tenho ainda uma última pergunta que eu fiz para o convidado anterior, e de uma forma muito inusitada. Esse convidado foi o ChatGPT. Eu fiz um exercício inusitado de entrevistar uma inteligência artificial e eu interagi com o ChatGPT exatamente como eu interajo com qualquer convidado. Eu primeiro apresentei o que era o Podbrand, qual era o nosso propósito, exatamente como se fosse uma pessoa. E o ChatGPT respondeu a todas as perguntas. O tema era sobre ele próprio, né, sobre a dinâmica das soluções que o ChatGPT pode ter para as pessoas. E o Chat fez uma pergunta para o próximo convidado, que é você, sem saber quem seria o próximo convidado. E a pergunta é o seguinte: qual é o maior desafio que você enfrentou em sua vida até agora e como você lidou com isso? Tá. Eu vou falar de um desafio enfim, que foi um desafio de vida mesmo, né? Que uniu um momento muito importante profissional e pessoal também, né? Que foi o meu shift de carreira, né? E por isso vou voltar aqui no livro que eu dei a dica, o shift de carreira, aonde eu saí de um ambiente muito estruturado, muito previsível,
e de certa forma acomodado, né? Porque bem ou mal, eu tinha ali meu salário, eu tinha meu trabalho, eu tinha esse universo muito previsível, né, de como a minha carreira estava seguindo. E aí eu decidi empreender, assim, empreender é uma coisa que mexe, assim, que empreender ainda numa área que eu não tinha, assim, assim, eu acho que tem a ver com isso também, né? A ignorância protege. Porque, assim, eu não tinha a menor noção, sabe? Da onde eu estava indo, né? Talvez por isso também eu tenha conseguido persistir, porque eu acho que isso me despertou uma curiosidade, uma garra muito grande para fazer o negócio dar certo, sabe? Sem dúvida foi o meu shift de carreira, foi esse momento aconteceu na minha vida também, onde eu virei mãe, e é um momento muito delicado, né, na vida de uma mulher, ou seja, por muitos momentos eu questionei por que eu não fiquei naquele ambiente, nesse momento da minha vida, por que eu não fiquei naquele ambiente, né, assim, que estava flat, estava super estruturado, estava super. Não, ou seja, eu fui para uma montanha russa. Então, eu acho que esse foi o principal desafio. Eu levei alguns anos para conseguir superar, eu levei alguns anos para conseguir me situar, para conseguir juntar as peças que eram fundamentais para o negócio de fato frutificar, prosperar. E foi isso, foi o meu shift de carreira. E a recompensa é sempre a realização, não necessariamente o goal, né, o target que a gente tem no futuro, mas a realização da jornada. Exatamente, a realização é total a jornada. Aliás, eu diria que é só a jornada, né? Eu não sei como é que vai ser, né, o futuro próximo da Blank, que, enfim, cada vez mais se profissionaliza, até porque, nossa, como a gente envelhece nesse processo, né? Empreender é um desafio, realmente é um grande desafio. Eu... Então, qual pergunta você gostaria que fosse respondida por nosso próximo convidado, independente de quem seja? Tá, eu vou perguntar o que é sucesso para você. Cada vez mais esse entendimento, né, do sucesso é interessante para mim também. É bem instigante, muito bem instigante a tua pergunta. Excelente. Bem, Manu, eu quero te agradecer muito essa conversa ótima que a gente teve ao longo desse episódio. Uma alegria enorme a tua aceitação, fiquei muito feliz de lhe reencontrar. E tenha certeza, as pessoas vão sair desse episódio com a sua versão melhorada, a tua experiência de vida e esse desafio que tu acabaste de relatar da mudança de um cenário confortável para a incerteza do empreender. E ele é uma inspiração para todas as pessoas que querem empreender. Muito obrigado. Obrigada, foi um prazer estar aqui, foi um prazer conversar com você. Me chama de novo. Excelente. Muito bem, obrigado, Manu. Obrigada. Este e os demais episódios do Podbrand estão nas plataformas do YouTube, do Rumble, Apple Podcasts, Spotify e Google Podcasts, além da Amazon Music. Visite o nosso site podbrand.design. Teremos sempre a programação atualizada, recomendação de livros como estes que a Manu nos indicou e muito mais. Compartilhe com as pessoas que curtem o conhecimento e se inscreva em nosso canal. Eu agradeço muito a presença da Manuela Amaro, em especial a você que nos acompanha. Nos vemos no próximo episódio do Podbrand, o podcast do design.